E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um dos momentos mais importantes na vida de um casal. O casamento no civil não é tão importante como o casamento no religioso. Só que hoje as pessoas, elas preferem mais se assegurar, né, de bênçãos, de seguros, partilha de bens, do que receber a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria começar fazendo uma oração. Pai, que nessa noite o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, nos dando discernimento, sabedoria, para que a gente possa compreender quão importante é esse momento, não somente na vida do casal, mas também na vida dos filhos, porque esse momento pode liberar destino para cada um deles. Aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não tivemos, nós queremos que os nossos filhos venham ter. Nós queremos que as bênçãos que não nos alcançaram venham alcançar a nossa casa, a nossa família, porque a pior coisa que existe é nós vivermos em um lar destruído, arruinado, aonde houve brigas, contendas, desavenças, traições, separação. E nós queremos ser, sim, o obstáculo, o stop, onde vai parar toda maldição que de repente acompanhou a nossa família até os dias de hoje. Maldição hereditária, Pai, que veio de bisavô para avô, para pai, e de repente está querendo recair sobre nós. Não, não, não. Nós seremos diferentes, e queremos que os nossos filhos também vivam uma vida diferente. A partir de nós queremos construir uma família abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém e graças a Deus. Eu vou ser breve, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Aqui as pessoas veem isso hoje como um ritual, como uma festa. Não, mas esse é o momento que parentes, amigos, irmãos, padrinhos são convidados para estarem na igreja, para torcer, orar e pedir a Deus que verdadeiramente abençoe a vida desses casal. Por quê, gente? Porque a família é a base da sociedade. Se hoje nós vivemos uma sociedade que está se deteriorando, está se destruindo, isso é porque veio de berço, veio de casa. Os pais, eles não vigiaram, eles não preferiram colocar Deus no centro da vontade deles. Então, a consequência será os nossos filhos, a prole dos nossos filhos, porque a palavra, ela diz o seguinte, que Deus, Ele promete abençoar até 1000 gerações. Não, você não está entendendo. Deus, Ele promete abençoar até 1000 geração daqueles que são fiéis, daqueles que lhe obedecem. Diga comigo, 1000 gerações. 1000 gerações daqueles que lhe obedecem, daqueles que preferem e escolhem caminhar embaixo de uma promessa. Então, se hoje as famílias estão se deteriorando, é porque eles estão preferindo seguir os seus caminhos. Muitos estão colocando Deus de lado. Dificilmente hoje você vê um pai orando, uma mãe orando, colocando os filhos ao redor da sua mesa e agradecendo a Deus pelo alimento, pela casa, pelo lar, por mais simples que seja. Você não vê mais família fazendo isso. Você não vê os filhos pedindo bênção para o pai, para a mãe. É como eu digo, o seu pai pode não valer nada, a sua mãe pode não valer nada, mas a bênção de uma mãe, a bênção de um pai, é como se fosse a bênção de Deus. Quando seu pai diz para você, Deus te abençoe, a sua mãe diga para você, a sua mãe diz para você, Deus te abençoe. Ela está liberando bênção para você, ela está liberando um destino para você. Não existe nada mais forte do que a bênção de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque sai do fundo do coração.
Você sabe por quê? Eu estou dizendo isso durante todas as reuniões, porque durante todas as reuniões a gente tem pessoas novas na igreja. Mas sabe por que aquele irmão ali, ó, é o irmão do... Sabe por que ele faz isso? Olha que permitido. Sabe por que ele faz isso? Porque o filho dele estava morto no hospital, cérebro paralisando, os membros paralisando. E ele, durante uma madrugada, 3 horas da madrugada, ele dobrou os joelhos dele, ele clamou, ele pediu, ele fez o que ele nunca tinha feito. Porque para você receber aquilo que você nunca recebeu, você tem que fazer também aquilo que você nunca fez: reclamar. Ele dobrou os joelhos e ele clamou com uma intensidade tão grande, mas tão grande, que no outro dia ele recebeu a ligação do hospital dizendo: ó, corre aqui. Por quê? Porque o seu filho, logo veio na mente dele, morreu. O seu filho está sentado na cama conversando. Você está me entendendo? A alegria de um pai. Então, quando o pai abençoa o filho, quando a mãe ora pelo filho, Deus libera destino, Deus libera bênçãos. As janelas do céu se abrem e bênçãos sem medida são derramadas sobre a vida daquela criança, daquele adolescente, daquele rapaz. Mas para isso nós temos que educar, nós temos que ensinar. Hoje os nossos filhos estão aprendendo a cultura do mundo, a ideologia do mundo. Quem ensina os nossos filhos hoje é as redes sociais, TikTok, Stories, Instagram, Facebook, TikTok. E você acha que esses homens que construíram essas ferramentas que hoje nós usamos no celular, no computador, no tablet, eles acreditam em Deus? Não, não. Quanto mais inteligente a pessoa, menos ela acredita em Deus. Hoje a maioria das pessoas que fazem faculdade, principalmente estudam filosofia, elas se tornam incrédulas. Porque o papel dessa sociedade de hoje é construir a incredulidade na mente das pessoas. Elas têm, sabe, mínima preocupação com o inferno, já não acreditam mais no inferno e já não acreditam mais em Deus. E ainda hoje, para nós termos um lar alicerçado, abençoado, não é só casar, não é só fazer juras de amor, mas é caminhar embaixo de uma promessa, é ser obediente. E até hoje, todos aqueles que preferiram ser obediente, eles são abençoados. Aqueles que habitam no lugar mais seguro desse mundo, que se chama esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Você quer estar seguro, quer estar guardado, protegido, amparado, é você estar no esconderijo do Altíssimo. Olha para mim, não existe lugar mais seguro do mundo a não ser o esconderijo do Altíssimo, a não ser você caminhar embaixo da sombra do Onipotente. Principalmente quando você está passando momentos difíceis, momentos de adversidade. Eu ia ler aqui para você uma passagem da Bíblia totalmente fora daquilo que realmente eu leio no casamento, mas hoje o Espírito Santo estava me incomodando ali atrás. Ele falou: não, você vai pregar isso para esses casais e para todos os casais que estiverem aqui. Você vai falar a respeito de um pai que tinha uma filha, um filho, melhor dizendo, que ele sofria de convulsão, epilepsia. E esse pai chega até Jesus e diz assim: olha, o meu filho está horrivelmente enfermo, doente. Eu já levei o meu filho nos médicos, já levei o meu filho para os seus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Em outras palavras, eu estou desesperado, porque o meu filho, quando tem convulsão, ele cai no fogo, ele cai na água. Sabe aquela pessoa que quando dá o ataque nela, não tem hora, não tem lugar, ela pode estar dirigindo, ela bate o carro, se ela estiver perto de uma piscina, ela cai na piscina, se ela estiver perto de uma fogueira, ela cai na fogueira. Os pais vivem extremamente preocupados, porque naquela situação o diabo, ele não estava querendo destruir somente a vida daquela criança, estava destruindo também a vida dos familiares. Porque qual é o pai que não vai sentir dor ao ver o filho viver naquela situação? Crises e mais crises, toda semana uma crise, toda semana o filho caía.
Toda semana o filho chegava em casa machucado, e Jesus olha para aquele pai e pergunta: faz quanto tempo que isso está acontecendo com o seu filho? Aí o pai olha e diz assim: desde a infância. Sabe o que é você ver o seu filho crescer doente? Aí Jesus olha e diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Eu quero declarar nessa noite que Jesus está com você. Eu quero declarar que Jesus, Ele está em todos os lugares. Jesus está aqui, está na sua casa, está no seu trabalho. Mas até quando você vai sofrer? Até quando você vai padecer? Porque veja, o céu existe, não é porque tem anjos, não é porque tem rua de ouro, mar de cristal. O céu existe porque Jesus está lá. Você consegue entender? O céu existe porque Jesus está lá. E o inferno, bispo, o inferno existe não é porque o diabo está lá, não é porque tem fogo, não é porque tem gemidos, densas trevas. O inferno existe porque Jesus não está lá. Você também está entendendo? Então, para uma casa, para um lar, para uma família ser uma família abençoada, para que o casal venha viver um pedacinho do céu, Deus tem que estar nesse negócio. Porque se Deus não tiver, a vida desse casal vai ser um inferno. Porque não é o lugar, é o que está naquele lugar, é quem está naquele lugar. De repente nessa noite você está dizendo para mim: bispo, olha, meu casamento está um inferno, a minha família está um inferno, meu trabalho está um inferno. Quem está lá na sua casa? Quem está no seu casamento? Quem está no seu trabalho? Porque veja, você pode estar no fundo do poço, você pode estar na cova dos leões como Daniel, você pode estar na fornalha de fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus estiver lá com você, então nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Então veja a importância de Deus estar no centro da nossa vida, de nós colocarmos Deus dentro da nossa casa, no nosso casamento. E foi aquilo que aquele pai fez. Veja, aquele pai já tinha levado o seu filho em tudo que era canto, em tudo que era lugar, psicólogos, terapeutas, médicos, levou para os discípulos de Jesus. Nem os discípulos de Jesus conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, que vocês vão sofrer? Trazei aqui o menino. E levaram o menino até Jesus. Quando o menino se deparou com Jesus, a Bíblia diz que o menino, ele começou a ranger os dentes, a se revolver. Foi como se o menino tivesse um ataque epilético ali naquele momento. Ele cai no chão, começa a se retorcer, começa a se entortar, a boca virar, começa a babar. Mas os demônios saem. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele chega na sua vida, a única defesa do diabo é o ataque. Se você está começando a buscar Deus, se você está pensando em buscar Deus, se você está começando a vir na igreja, ou está indo em qualquer igreja, e você sente que os seus problemas estão piorando, veja, não é o cenário que vai fazer você desistir, não é o cenário que vai fazer com que Deus não esteja com você. Deus ele vai continuar com você. É o diabo irado querendo fazer coisa para deixar você para trás, apequenar você, fazer você querer desistir. E aquele demônio, quando sai daquele menino, Jesus, ele pega na mão daquele menino, levanta aquele menino, e aquele menino está bom. Aquele menino ficou livre. E um detalhe, vocês que estão aqui atrás, olha aqui, o espírito que estava naquele menino era um espírito mudo e surdo. Entendeu? Espírito mudo e surdo. Aquele espírito que você fala com seu filho, ele não ouve. Você fala com seu marido, ele não ouve. Você fala com seu pai, você fala com a sua mãe, ele não ouve. Você fala com o seu problema, ele não ouve. Mas quando Jesus fala, o espírito mudo e surdo, ele tem que ouvir. Até os mortos ouvem a voz de Jesus.
E os discípulos ficaram impactados ao ver aquele menino curado, liberto. E depois que ele foi embora, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Aí Jesus olhou e falou assim: olha, por causa da pequenez da vossa fé, porque a fé de vocês é pequena. Porque existem certos demônios que só saem com jejum e oração. Consegue entender? Certos demônios só saem com jejum e oração. Não, você não está entendendo. Eu vou traduzir aqui para você. Eu vou desenhar aqui para você. Jesus está falando: olha, não adianta. Vocês tentaram expulsar o demônio e vocês não conseguiram. O pai tentou expulsar, não conseguiu. Eu tentei explicar para vocês o que vocês tinham que fazer durante todo esse trajeto que vocês andaram comigo. Esse demônio só sai com jejum e oração. Como assim, bispo? Esse demônio só sai quando você se empenha. Existem demônios que só saem quando você faz jejum e oração. Não, você não está entendendo. Existem certos problemas que só vão sair da sua vida quando você começar a andar no centro da vontade de Deus. Você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que se jejuar, você sabe que você tem que se apegar com Deus. Mas enquanto você não se apega, você vai falar com os demônios e eles não vão te ouvir. Você vai falar com os seus problemas, eles não vão te ouvir. Sabe por quê? Porque os demônios são programados para fazer aquilo que eles estão fazendo. Os demônios foram programados para matar, roubar e destruir. E nós fomos programados para orar e jejuar e pisar na cabeça do diabo. Oh, aleluia! Nós fomos chamados para isso. O diabo está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer: destruir sua casa, destruir sua família, destruir seu casamento, sua vida sentimental, botar essa bad em você, essa depressão, essa angústia, essa tristeza, esse desejo do suicídio. O diabo está trabalhando para travar a sua vida, e você está pensando que algum diploma consegue barrar Satanás. Não é a sua cor, não é a sua raça, não é seu dinheiro. De Deus. Se a sua fé é pequena, vai acontecer que nem aconteceu com os discípulos. Bispo, o que é ter a fé pequena? O que é ter fé pequena? A fé pequena é aquela fé que não se movimenta. A fé pequena é aquela fé que faz você ficar procrastinando. A fé pequena é aquela fé que não deixa você buscar, não deixa você acreditar, não deixa você ler a Bíblia, não deixa você se posicionar, não deixa você vir na igreja. É a fé pequena. Aí Jesus diz assim: olha, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, dizendo para o pai daquele menino: olha, ninguém conseguiu fazer nada na vida do seu filho, ninguém conseguiu curar, ninguém conseguiu libertar, mas traz ele aqui para mim, traz o seu problema para mim, traz o seu filho para mim, traz essa dor para mim, que eu vou te libertar. Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda libera destino. Não, você não está entendendo. É incredulidade que não deixa os demônios sair, que não deixa o problema sair. Então eu venho aqui nessa noite declarar a esses casais: não tira Jesus da vida de vocês, não tira Jesus do centro da casa de vocês, porque enquanto vocês estiverem caminhando com Jesus, vocês vão estar guardados, protegidos, amparados. Ele vai estar cuidando de vocês, porque aquele que fez a promessa é fiel. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus, ele vai salvar a sua casa, vai salvar os seus filhos, vai salvar o seu marido, vai salvar o seu casamento. A sua família será como a videira frondosa, frutífera, plantada às margens do ribeiro, onde as suas folhas não secam. E tudo que vocês fizerem, vocês vão prosperar. Os seus filhos serão como ramos da oliveira em volta
na roda da sua mesa serão como a flecha lançada pelo valente. Eles vão frutificar, eles vão ser abençoados, vão viver promessas, vão respirar promessa. E quando eles olharem para trás, eles vão dizer: o meu pai e minha mãe era um homem e uma mulher de Deus. Não, eles não vão lembrar de vocês como cachaceiros, raparigueiros. Eles não vão lembrar de vocês como adúlteros, prostitutos, como aquele casal cheio de briga, de contenda, de desavença. Não, não, não. Eles vão lembrar de vocês como bênção, como milagres. E eles serão milagres também. Então, a partir desse momento, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu quero dizer que vocês vão além. Eu quero dizer que vocês vão viver milagres. Vocês serão milagres. Vocês respirarão milagres, porque a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a vida de cada um de vocês. Eu os abençoo em nome de Jesus. E que todos digam: assim seja, em nome de Jesus. Eu queria que os maridos segurassem as alianças. Casamento é festa, mas é festa lá no céu, não é brincadeira. Casamento não é ritual, é celebração, é celebrar a vida, é celebrar o amor, é celebrar a união. Eu sei que hoje muitas mulheres estão frustradas. O novo conceito que estão criando na mente das mulheres é que homem não presta. Homens estão acreditando que mulheres não prestam. A mulher é tudo igual, a homem é tudo igual. Eles estão desconstruindo a família. Mas veja, ainda existem homens probos, retos, justos, honestos. Ainda existem casais que se amam, e o amor é verdadeiro. É que de repente você ainda não acertou o time, porque até para você se relacionar, o seu relacionamento tem que ter propósito. Não adianta você querer encontrar uma pessoa lá no Bar da Loura, lá no raparigueiro, está lá no Bar da Loura, no forró, no ralabucho. Daqui a pouco ele olha, a preta olha para ele, ele olha para ela. Você beija, essa boca beija. É assim. Não, aí depois, o que Deus uniu não separe o homem. Meu, eles vivem um querendo comer o outro, um querendo desgraçar a vida do outro. O cara só falta pegar querosene, jogar na mulher, riscar um fósforo e puff, de tanta raiva que ela faz ele passar, e de tanta raiva que ele faz ele passar. Aí vem dizer que isso é de Deus. Não é de Deus. Mas mesmo nessa situação, Deus, Ele pode transformar o seu relacionamento. Ele pode endireitar os seus caminhos. Por mais tortuosos que seja, Deus, Ele consegue endireitar. Ele consegue dar um rumo, uma direção. Ele consegue alinhar aquilo que está desalinhado. Então, eu queria pedir para o pastor ungir as alianças. Consagra essas alianças. A aliança é um elo sem começo e sem fim. Assim será o amor desse casal. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que
nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois, que a família comece ao coral, e que o homem carregue a responsabilidade, que a mulher seja um céu de e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Ao coral agora, homens e mulheres, digam assim comigo: abençoa, Senhor, as famílias. Abençoe. Você que está aqui em cima, peça a Deus, pede assim do fundo do coração: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Aleluia. Eu gostaria de servir o cálice e o pão para esses casais. Por quê, bispo? Porque a partir de hoje, mais que nunca, os dois vão celebrar junto a alegria, a dor. Eles vão comer o mesmo pão e vão beber o mesmo cálice. Se eles forem fiéis no pouco, Deus ele vai colocar no muito. Se eles tiverem paciência, se guardarem, se resguardarem, e como a gente está dizendo, caminharem embaixo de uma promessa, então eles serão abençoados. O homem segure o pão e o cálice. É responsabilidade do homem. Solta esse pão, mulher. Caramba. Tá vendo? A mulher já querendo pegar o pão. Não, o pão é meu. O pão é o seu marido que tem que te dar. Eu já falei para eles que mulher dura muito tempo e custa caro. Entendeu, homens? Mulher dura muito tempo e custa caro. Porque se você tiver uma mulher somente para esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque ou na pia lavando louça, você vai ter do seu lado uma mulher mais frustrada e mais triste do mundo. Mulher é gasto. Você não precisa cobiçar a mulher do próximo. Investe na sua. Bota a sua na academia. Bota a sua para fazer como que é aquele negócio lá? Academia, crossfit. Paga um personal para ela. Ela já pega logo na cintura dela. Vamos lá, amor. Bebê. Então vai com ela. Você não confia nela? Gente, não tem essa. Não, hoje o Prade pega, o pastor pega. Não tem essa, mano. A mulher, quando tem decência, você pode deixar sua mulher fazer faculdade, pode deixar sua mulher estudar, pode deixar sua mulher trabalhar, mano. Se você trata ela bem, você não corre perigo, mano. A mulher é ovacionada todo dia.
A mulher, se ela quiser, ela te trai e você nem vê. Mas a mulher, quando tem caráter, não trai o cara. E o cara, quando tem caráter, também não trai a mulher. O casal, quando não tem caráter, não se trai. Pode ser 2 homens e 2 mulheres, eles não se traem. Pode ser casal gay, pode ser... eles não se traem. Você acha que casal gay, se um trai o outro, você acha que não sai porrada, mano? Vai nessa pra você ver. Então seja lá o que você for, se você escolher aquela pessoa para estar do seu lado, você tem que ser fiel a ela até o fim. Uma questão de brio, de hombridez. Agora você não vai sufocar a sua mulher com medo. Se você tem medo, então é melhor nem casar. Larga. Você vai sufocar ela. Solta. Quem ama, solta. Quer conhecer, solta. Não precisa ficar no celular dela também procura. Não, quem procura acha. Mas eu tenho certeza que é como eu falei para as mulheres lá no meu escritório: se você permanecer com Cristo e seu marido também, por Cristo Jesus, o marido não trai a esposa não trai o marido. É por amor a Cristo, não é porque ama. Quem ama trai, gente. Sabe por quê? Porque o único amor verdadeiro é o amor de Deus. O amor de homem assim, mulher, é duvidoso, é sofredor. Principalmente quando você arruma uma pessoa que você ama mais ela mesma. Caramba, meu, que sofrimento. É que nem Marília Mendonça dizia, né? Amar por 2 é ruim pra caramba. Então até isso nós temos que nos guardar. Então, a partir desse momento eu quero abençoar esse pão e esse cálice, porque o mesmo pão, o mesmo cálice, o mesmo alimento, a partir de hoje será o alimento de vocês. O marido vai alimentar a esposa. Dá o pão para ela, mano, na boca dela um pedaço. Bora, come here. É só um pedacinho, hein, mulher? Mulher come pouco. Só um pedacinho. E o que sobrar é dele. Come, homem. O marido vai saciar a sede da esposa. Ele é o provedor. Ele é o que sustenta. Ó, gente, é tão pouquinho que elas bebem, né? E o resto ele pode beber. Aliança de sangue. Aliança de sangue. Casamento em cima do altar é aliança de sangue. Não é qualquer coisa não, filho. Em cima do altar é onde se oferece sacrifício. Por exemplo, eles não estão assim. Aqui, ó. Você sabe o que é isso daqui? Dá um passo aqui. Os outros? Você só vê isso daqui aonde? Fora casamento, você vê aonde? Velório. Velório. O cara de terno, gravata para ser enterrado. Ela de branco para ser enterrado. Velório. Sabe por quê? Porque a partir de hoje ele morreu para o mundo, ela morreu para o mundo, ele morreu para os amores do mundo, ela também, para viver um para o outro. Você está me entendendo? Então eu gostaria que vocês segurassem agora as alianças. Segure as alianças. Se vire para a esposa. Eu vou pegar um casal aqui como exemplo. Eu gostaria que vocês, igreja, ficassem de pé. Antes eu vou perguntar.
Tem alguém aqui nessa noite que é contra a união desse casal? Levanta a mão. O senhor é contra? Ixi, deu ruim aí, hein? Deixa eu pegar vocês dois aqui, ó. Vem cá, Marcos. Vocês vão repetir aquilo que eu disse aqui, tá bom? Você vai dizer o seu nome. Eu, Marcos Vinícius Marreiro dos Santos, com essa aliança, eu quero selar o fruto da nossa união, do nosso amor. Todas as vezes que você olhar para essa aliança, você venha saber que existe um homem que te ama e promete ser fiel a você, na alegria, na dor, até que a morte nos separe. Coloque no dedo delas. Passa por esse lado agora. Diga o nome dele. Marcos Vinícius. Com essa aliança. Na presença das testemunhas. Que estão aqui. Na presença de Deus. Eu quero selar. O nosso matrimônio. E quero dizer. Que todas as vezes. Que você olhar para essa aliança. Você venha saber. Que existe uma mulher. Que te ama. E promete ser fiel a você. Na alegria. Na dor. Até que a morte nos separe. Coloque no dedo dele. E eu quero que vocês, onde estiverem, dobrem os joelhos. Dobre os joelhos. Estende as mãos para cá, gente. É o momento da bênção. Podem dobrar os joelhos. As mulheres também. Depois vocês humilham eles em casa. Aqui é os dois que tem que ficar de joelho. Senhor Deus e Pai, como ministro do Teu Evangelho, Pai, sacerdote do Senhor, eu quero abençoar a vida desses casais. Aquilo que eles não tiveram até hoje, eles terão. A bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Pai das luzes, do Deus de toda misericórdia, recaia sobre a vida de cada um deles. E que essa bênção atinja a casa, os filhos, até terceira e quarta geração daqueles que andarem nos teus caminhos e fizerem a tua vontade. Pai, eu quero declarar que a partir de hoje, na presença de Deus e de todas as testemunhas, padrinhos, amigos, parentes e irmãos, eu quero declarar marido e mulher, esse casal, que a tua bênção se estenda sobre eles, aonde eles forem, aonde eles colocarem a planta dos pés. O Senhor vai estar sustentando, alimentando, abençoando, trazendo provisão, trazendo cura, saúde, libertação, estabelecendo a paz e o teu reino sobre a vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam assim seja. Amém, amém. Diga graças a Deus. Podem ficar de pé, pode cumprimentar a noiva.